Meu especial abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast. Hoje eu consegui totalizar aqui. Olhei, fiz aquela famosa colinha. Você sempre a colinha no... Ô, Ninja, quando tu estudava, tu filava na sala? Rapaz, olha, eu só filei no curso de Direito. Curso de Direito eu não lembrava os artigos. O Vadimec era muito pesado. Aí, o Google não existia muito. Não existia muito, agora me entreguei, né, João Gabriel? Tu me botasse numa situação difícil. Não, deixa eu aí lá como é que era. Como é que era? Eu sabia do que tratava, mas eu não sabia o artigo. Aí o que é que eu fazia? Pegava o artigo, botava na parede, tal, aí botava duas frases. Fazer que nem presidiário, né? Aí quando chegava no local, eu disse, fui lá no Vadimec, e lá no Vadimec também eu botava anotadinho já os difíceis para eu entender. Pra escapar, né? Para tentar escapar. E também, muitas vezes, também a cadeira. Tinha uma cadeira e eu pá. Mas, graças a Deus, eu nunca reprovei nenhuma cadeira direito. Não, pessoal, de professores não estão ouvindo, mas eu conseguia. Eu vou levantar essa informação. Viu? E você, filava muito? Ninja, eu era profissional. PhD, né? Sim, eu tinha métodos. Depois eu fazia um curso arrastado. Alô, Cajazeira, TV Diário do Sertão. Vou dar um curso. Vai dar um curso, o pessoal de Cajazeira. Lá tem o curso de direito. Souza, na Federal. Que, assim, são infalíveis, certo? É? Sim. Ao pouco vai ter um tutorial, né, João Olha só, no Word você coloca lá a fonte tamanho 9, você consegue colocar muito conteúdo num pedacinho pequeno de papel, bota debaixo do estojo. Não é quando o professor pega aí você é desmoralizado. Nunca fui pego. Quando pega é desmoralizado. Nunca fui pego. É bom também quando o professor bota um monte de prova diferente. Aí o cabo se lasca todinho. O lance eu não filava dos outros, não. Eu criava minhas filhas. João Gabriel. Cuidado com essas técnicas. Você tem 3 meninas, as meninas estão aprendendo. Vou fazer o curso. Cuidado pra menina não ser perseguida lá no mas Federal de Educação. Não precisa decorar também, não. João Gabriel. Tem alguns auxílios, né? Não é ensinamento, João Gabriel. João Gabriel, quais são as nossas redes sociais do NinjaCast? NinjaCast Oficial em todas as redes sociais. Se você imaginar, a gente tá presente. Tá presente, né, João Gabriel? NinjaCast Oficial. Coisa boa. A gente só não tá em duas. Porque por algumas negociações contratuais, né? Mas a gente negociações contratuais, né? Colocar fotos do pezinho do Ninja lá no OnlyFans, no Privacy. Brincadeira, gente. A gente só tá nas redes oficiais. Alô, Cajazeiras. Isso. Um abraço, Peterson Santos, todos da TV Diário do Sertão que nos acompanham. Uma grandiosa audiência. Um abraço. E, inclusive, trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa, da Cachaça Serra de Areia, também do El Compadre Mexicano. El Compadre. Coração do México aqui na Paraíba, né? Isso. Também em nome da espetacular. A maravilhosa. A deliciosa. A Rara Coxinha e da amiga do gestor público GovMind. Um abraço para todos da GovMind, também com grandes projetos na Paraíba, em Brasília, em todo o território nacional, João Gabriel. Agora faço o anúncio aqui. Rapaz, gente, eu vou fazer. Hoje nós vamos receber uma aula. Sim. Com a empresária, diretora executiva da BNI nas regiões de João Pessoa e Itapetininga, que é interior de São Paulo. Temos a honra de receber a querida Adelaide Maria Conduta. Maria não, Maia. Maia? Não, porque ela falou tanto em Maria para mim aqui nos bastidores que eu me emocionei. Eu não errei. Eu fui traído pelo... Faça de novo. Adelaide Maia Conduta. Acertei? Acertou. Passou na prova? Mas a Adelaide... essa, né? A outra direito não, né? Mas a Adelaide tem ligação com as Marias. Não tem? Tem quantas Marias na sua vida? Na minha vida? Eu vou ter que contar minha mãe, minha sogra é muita. Porque além das sobrinhas, são 11. 11 Marias. Mas aí tem minha mãe que é Maria também, minhas tias, a gente estava conversando isso baixo, por isso que eu falo de Maria. Eu não errei, João Gabriel. Não me empolguei. Foi seu subconsciente. E eu falei que eu também sou rodeado de pessoas com letras M, né? Eu tenho 9 tios todos com letra M. Sou filho de Messia Maria. Sou filho de uma Maria também, professor, inclusive. Vamos mudar o nome do podcast agora, assim, NinjaCast. NinjaCast, boa. Adelaide, João Gabriel estava tirando uma dúvida nos bastidores com a senhora. João Gabriel, vou refazer também essa colocação, né? Nos bastidores, João Gabriel perguntou o sobrenome Conduta. Uhum. Isso lhe ajuda ou lhe prejudica esse sobrenome Conduta? Ajuda sempre, claro. Ajuda? Claro. Eu tenho que mostrar boa conduta. Então já tá cartão de visita. Já. Boa. Ótima resposta. Foi direta, viu, João Gabriel? Toma aí. Foi. Recebi uma resposta forte. Isso mesmo? É isso. E a senhora é... A senhora. Você não está tendo uma boa conduta, né? Pois é. Eu não estou tendo uma boa conduta. Não. Você é natural de onde? Nascida em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Coração pernambucano, porque fui criada em Recife, com raízes paraibanas. 5 anos de idade. 5 anos. Morei 7 anos em Angola. Ainda teve um gap de 7 anos em Angola. E como foi a experiência lá, né? Como foi a experiência lá? Maravilhosa.
Maravilhosa. Em todos os aspectos, Fala de empresarial português também, né? Facilita Sim, muito. português de Portugal. Tem algumas coisas bem diferentes. Os meninos foram alfabetizados à primeira infância em português de Portugal, então me chamam de mama. Os 3 mais velhos não me chamam de mamãe. Mas foi maravilhoso. E por que essas mudanças assim geográficas? Eu casei e meu ex-marido foi transferido para Angola. É militar? Não, não. Angola estava na época da reconstrução. Então, muita empresa de construção estava indo para lá. Sim. E uma das empresas da família dele foi também para lá. E aí fez o convite para que ele fosse e a gente foi. E lá eu abri a primeira casa de festa infantil do país. Quantos anos passou lá na Angola? Quase 7 Quase 7 anos. Aí Isso. montou a primeira casa de festa infantil lá. do país. E como foi essa experiência? Difícil, porque você abre empresa fora do Brasil, você acha que aqui é burocrático, não é? Vai abrir fora, depois a gente conversa. Porque nada se compara. Não tem papel. A gente passou 1 ano para regularizar a empresa. Ok, foi 1 ano também de obra. Então coincidiu 9 meses até que descarregar, porque tudo vinha do Brasil. Então desembaraçar a mercadoria lá, para que a gente tivesse isso tudo no galpão, para que a gente começasse a operar. 1 ano. E aí a gente começou os trabalhos da Eterna Magia. Terra Lá. Magia é o nome da empresa? Eterna Magia. Eterna Magia? Eterna Magia. E a empresa funciona por quanto tempo? Aí eu vim embora em 2012. 2012. O quê? 5, 7 anos? De 2009 a 2012. 3 anos. E aí eu vendi a minha parte e vim embora. O Brasil novamente. Pro Brasil E já veio para novamente. João Pessoa ou foi para Recife? Não, e aí eu fui para Recife, 2012, passo 5 anos lá, me separo em 2017, caso novamente em 2018 e vou morar em São Paulo. São Paulo. O lugar de abrir empresa lá, de fazer negócios. Isso, Você não tinha morado, com 5 anos foi para Recife, né? isso, Então, o seu retorno para São Paulo oficialmente foi esse, para morar, foi esse período? 2018. E como é que foi o choque de viver em São Paulo? Porque disse eu lá, Eu achava que a gente ia sofrer, João. É. Principalmente por causa do sotaque. Eu tenho mais medo pelos meninos do que por mim. Entendi. Sabe? Deles sofrerem na escola. E assim, por incrível que pareça, 0. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Matheus estava com 13 anos na época, ele chegava da escola dizendo assim, mama, as meninas ficam pedindo para eu falar de novo. Elas querem ouvir eu falando. Menino, imagina um menino de 13 anos e as meninas pedindo para ele falar de novo. Ele estava em êxtase, né? Então, assim, o Lucas também estava com 10 anos de vida. Pedro José estava com 4. Então, não. sentiram Mas tanto, não. Mas eles foram muito bem acolhidos. Fomos muito bem acolhidos, por incrível que pareça. E nessa esfera que lá dizem que é a terra dos negócios, né? São Paulo é o lugar para você fazer negócio. Apesar do dia a dia ser bem diferente da nossa realidade hoje aqui, a gente não tem problema de trânsito, enfim, não tem Sim. alguns outros problemas, né? Não tem problema de trânsito? E como São Paulo, não. Não tem? Não, temos. Tá bom. eu achei que Eu tá moro no temos. interior, tá? Ah, Eu moro no interior, em Itu. em E Itu é tudo na não. minha cidade, em 5 minutos eu chego. Então, mas a grande São Paulo é terrível. É sabe? parada. A gente optou por não morar. A gente morava em Alphaville, e aí veio a pandemia, eu grávida dos gêmeos, a gente optou por ir morar no interior de São Paulo Fugir do- para do- dar uma. Exatamente, para dar uma refrescada no movimento da vida. Isso, então, aí, aproveitando, em São Paulo você abriu algum negócio ou essa questão de casa de recepções infantil Não. ficou só para Ficou só pra Angola. Com a graça de Deus, a Virgem Maria, quando eu voltei, nunca mais eu quero ver um balão na minha vida. Embora. Porque a festa Como é que fez a festa dos seus filhos Tem a depois? festa, eu contrato. Contrata e esquece, né? Bem muito distante. Resolve. Tem a festa que a gente fazia com 15 mil balões. Você nunca mais vai querer ver um balão na vida, não. Pode ter certeza. Não, e ainda assim, antes de sair, a gente reclamando, né? Não. Assim, tirei uma certificação internacional na época, né? Então, de escultura de balão. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. E tudo que eu vou me empenhar para fazer, eu quero estudar para me qualificar. Então, eu fiz e fiz várias festas, foram boas, mas hoje eu não vou fazer um cachorrinho de balão bexiga. Não vou. Não vou. Se meu filho pedir, eu vou pedir para alguém fazer para ele, porque eu não quero mais mexer com balão. Aí você mudou de ramo. Sim. Para? Em São Paulo, eu ainda tive a AMA Scraps, porque aí na pegada do artesanal, né? Daquilo que a gente aprende a mexer, assim como o balão, né? Que a escultura não deixa de ser algo artesanal. Mas era mais na parte de scrapbook, decopagem, veio a pandemia. Eu estava grávida, a gente fecha a AMA, e isso o Felipe tem as empresas dele. Aí é só aquilo que eu fazia lá.
E aí a gente vai para Itu. E quando a gente chega em Itu, por conta de uma demanda pessoal dos gêmeos, né? Eu pensei, pô, você já tem 3 filhos, aí chegam mais 2, como é que você faz na alimentação, na introdução alimentar? Aí comecei a procurar. Recife sempre foi um lugar que a gente tinha muito acesso a papinha congelada, de boa qualidade, né? E aí eu comecei a procurar no interior paulista e eu não achava nada. E eu não tinha tempo. Eu queria trabalhar e eu não conseguia, e aí eu achei a Papa Rica. A Papa Rica tem 25 anos de história no interior paulista. E eu abri em 5 cidades do interior paulista. Filiais da Papa Rica? Isso. Franquias, né? Franquias, isso. Da Papa Rica. E aí foi assim que eu conheci o BNI. Foi através da Papa Rica que eu conheci o BNI. Quando eu chego na cidade de Itu, eu não conheço ninguém. E aí eu penso, poxa, eu tenho que ir a algum lugar que eu conheça pessoas. E eu fui a uma equipe do BNI, fui aceita na equipe do BNI, que na verdade eu botei o Felipe, porque eu não acreditei de início naquilo ali. E aí eu botei o Felipe para fazer o teste, botei ele de cobaia. Cobaia, vai ali na frente, olha. O que Foi acontecer aí, Aba à frente ali. Né? assuma a responsabilidade. Foi né? isso. Não, os meninos estavam muito pequenos ainda. Então ele foi pra gente ver como era, e as crianças pequenas, enquanto isso eu só com a Papa Rica, e ele conseguindo O administrar que o é BNI. BNI, afinal? Não há tradução para o português, tá? Significa Business Network International. A gente fala piadinha interna, basta não inventar. É uma metodologia utilizada há 40 anos, fundada nos Estados Unidos pela figura do Ivan Masner. Foi fundada nos Estados Unidos, trazida para o Brasil há 17 anos. Então pense, Ninja, passou 17 anos para chegar aqui na Paraíba. Incrível. 17 anos para chegar na Paraíba. 17 anos depois que estamos no Brasil para chegar na Paraíba. Por quê? Você tem a resposta? Eu não tenho a resposta. Eu tenho o porquê que eu cheguei, que aí é um incômodo meu. Eu já tenho a região de Itapetininga, do lado da minha casa. O ano passado eu vi a bandeira de Pernambuco passar na minha frente, na Conferência Nacional, e a bandeira da Paraíba não veio antes. E aquilo ali me incomodou imensamente. Isso demonstra uma certa falta de visão dos empresários da Paraíba? O Nordeste demorou mais. O Nordeste como um todo. O Nordeste como um todo. Tá. Certo? Recife tem 5 anos que se começou o trabalho do BNI lá. E depois de lá é que se espalhou. Tá? Então demorou no Nordeste inteiro. Demorou 12 anos então para chegar em Recife. Eu acredito que muito por conta da geolocalização realmente, não por outro motivo. Por quê? Marcos Martins, CEO do Brasil, é de São Paulo. Então é muito mais fácil para ele crescer, exponenciar em São Paulo do que longe dele. Por quê? Porque ele precisa de pessoas que tenham um perfil que seja para ser um diretor executivo do BNI. Entendeu? Não é um franqueado. Não dá para ser um franqueado qualquer. Você faz disque, você precisa ser analisado. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, assim. Como é que faz para uma pessoa entrar nesse grupo? Para ser membro? Sim. Para ser Quais membro. são os critérios e como é que faz? Então vamos lá. BNI hoje existe em 77 países. Certo. Somos 340 mil empresários fazendo isso toda semana. Ele é dividido por países e em cada país ele é dividido por estado, como o Brasil. Paraíba é dividido em 2 regiões. Metropolitana e os demais, o resto do estado inteiro, certo? A região metropolitana de João Pessoa e o estado inteiro da Paraíba. Região 1, região 2. Essa região 1, ela cabe até mais de 10 equipes. Hoje tem uma ativa, uma para ser lançada no próximo mês e outra terceira em construção. Então a gente está com 3 equipes hoje do BNI dentro de João Pessoa. Como é que você, empresário, faz para fazer parte? Porque muita gente pensa que tem a ver com faturamento, Ninja. Não tem a ver com faturamento. Não. Tem a ver com o seu perfil de pessoa. Quem é você? Qual é o nível de maturidade que você tem no seguinte aspecto? Você já entende que se o outro crescer, você cresce junto? Porque é isso. A equipe do BNI, ela cresce quando todo mundo cresce. Ah, então isso é marketing multinível. Não, porque tu não ganha nada em cima de ninguém. Tu vai divulgar o teu negócio. Só que você vai treinar aquelas pessoas que fazem parte daquela equipe para falar bem de você. O que você faz, como você faz, qual é o teu case de sucesso, qual é a tua expertise. Então, vamos dizer, você tem um contador numa equipe dessa. Primeiro que não pode ter o segundo contador. Em cada equipe, é só um por especialidade. Não há concorrência dentro de uma equipe do BNI. E não há comissionamento. Então, é uma especialidade e não há comissionamento. A equipe com quantas pessoas?
ainda anda fazendo equipe com 200. 200? Não tem limite para Não tem limite pra Não, tem um mínimo para ser lançado, mas não tem um máximo. É fato que a equipe, quando ela dobra de tamanho, ela quadriplica de resultado. Então, sempre que vou lançar uma equipe, eu pergunto: que tamanho vocês querem ter? Porque depende deles. Então, o que é que eles fazem? Eles se encontram semanalmente, determinado lugar, o lugar é determinado, a hora é determinada e o dia é determinado. Um exemplo na prática, equipe Porta do Sol. Toda a equipe do BNI tem nome. A primeira equipe daqui se chama Porta do Sol. Ela se encontra toda quinta-feira, 6h30 da manhã, no Hotel Laguna. Ah, por que tão cedo? Tu consegue parar às 10 horas da manhã toda semana para fazer isso? Dificilmente. Então, 6h30 da manhã, às 9 tu tá livre para fazer aquilo que você precisa fazer. Lembrando que teu trabalho começou às 6h30. Porque se você pensar que você começou a trabalhar depois que você saiu de lá, você não entendeu o que é o BNI. Porque ali tu tá trabalhando para tua empresa. Você não tá só participando de um grupo de network. Você tá ali para treinar aquelas pessoas, para onde quer que elas vá, elas lembrem da sua empresa. Então, se eu tenho um contador, vamos lá, eu tenho um membro de tráfego pago na mesma equipe. E o membro de tráfego pago, no seu dia a dia, entende que algum familiar, algum parceiro de negócio, um cliente, fala da necessidade de trocar contador ou que está em dúvida com a sua contabilidade. O que é que ele faz? Ele primeiro conversa com esse possível cliente para aquele contador. Fala do contador. Tomo um café com ele toda quinta-feira. Já conheço ele. Sei o que é o sucesso dele. Eu posso conversar e dizer quem é o contador. Para depois disso perguntar: faz sentido para você? Se a pessoa disser faz, aí é que eles vai chegar para o membro que é contador e vai dizer: ó, fulaninho, tá aqui o telefone e o contato. Essa pessoa quer falar com você. Deixou a bolinha na frente do gol. Fazer o gol ou não, aí é com o contador. Porque existe uma pesquisa que mostra que quando vem através de uma indicação, você tem 87% de chance a mais de fechar um negócio. E vamos pensar assim, eu tenho uma pessoa que está nos escutando, nos assistindo aqui, e ela tem interesse em participar de um grupo desse. Como é que ela faz? Ela vai procurar um site, algum contato para poder se inscrever, para ser avaliado, poder entrar? Tem algum custo? Como é que funciona essa questão na prática? Ela pode chamar a gente no WhatsApp. 996-106-6418, que é o daqui. 83 na frente. Ou ela pode entrar no nosso Instagram, que é bnijpa.joaopessoa. Chama no direct, ela vai falar com Thalita, nossa diretora operacional, e Thalita vai direcionar para alguma equipe para ela visitar. Porque visitar uma equipe do BNI, todo mundo pode. Mesmo que já tenha aquela profissão, aquela especialidade na equipe. Você não vai se tornar membro, você vai visitar a equipe. E esse visitar significa ir para uma reunião semanal dessa? É, ir para uma reunião semanal dessa. Chegar lá na quinta-feira, 6h30, desde que você já tenha feito o seu cadastro, paga o seu acesso a essa reunião, porque essa reunião ela tem uma taxa de R$50 hoje aqui em João Pessoa. Para que você vá à reunião, não para você se tornar membro. Tornar membro é anuidade. Isso aqui é uma taxa que é paga e é gerenciada pela própria equipe. Então, toda a equipe do BNI, ela é autogerenciável. O que é isso? Tem presidente, vice-presidente, secretário tesoureiro e coordenações. Então tem uma certa autonomia dos outros núcleos. Tem. Aí, é lógico que acima dessa equipe tem um diretor consultor. Que aí é quem vai ser meio que o maestro dessa equipe. Acima do diretor consultor tem eu, que estou para dar suporte ao diretor consultor. Para quê? Para resguardar o investimento que aqueles membros fizeram. E como é que eu faço isso? Garantindo que a metodologia seja feita. Aplicado, né? Tá, então vamos recapitular. Então, para a pessoa que quer participar, vai entrar em contato, vai marcar um encontro desse para conhecer, Isso. pagar a taxa de adesão. Mas para ele ser membro, ele paga quanto? Ele paga hoje, boleto à vista, 5.009. 5.009. Ou 12.461,58. Uma taxa de adesão. É uma taxa de adesão que se renova todo ano. Agora, para renovar é mais barato porque é renovação, não é nova adesão. Você, quando paga a primeira vez, é nova adesão. Só que não é todo mundo que pode entrar, João. Não, claro. Entendeu? Eu entendi. Entendeu? Por exemplo, nessa equipe que está ativa agora, a Porta do Sol, para você entrar, você primeiro preenche o formulário, passa com entrevista por mim. Eu dando ok, você vai para o comitê de afiliação. E aí os membros que fazem parte do comitê de afiliação é que vão aprovar ou não. Os membros, João Gabriel, vão para o paredão, no Big Brother. Tá certo. Vai para o paredão para saber avaliar se entra ou não. E um outro Isso. detalhe interessante. Quando existe alguma profissão, algum ramo de atividade que não pode participar do BNI, você diz, esse ramo aqui, não. Ou qualquer ramo de atividade. Não, eu vou dizer que Fortaleza recentemente teve uma casa de swing querendo ser membro.
Só não sei como é que ele ia fazer referência ou agradecer pelo negócio fechado. Entendi. Mas teve. Teve e foi a... Mas teve. Não entrou, não. Tentou. Não chegou a entrar, não, mas teve. Teve essa sugestão. Teve. Vou dizer que é proibido? Não, você tem um negócio, você é empresário. Sim. Você pode. Desde que não seja ilegal. Interessante essa análise, né, João? Né? Aí, por exemplo, quando uma pessoa ingressa no BNI, me tornei membro, existe algum tipo de meta para que essa Existe. pessoa cumpra? Existe? Como é que é? Existe. Diferente de todos os networks que você venha a conhecer, no BNI tem duas coisas que diferenciam a gente dos demais. Primeiro que você tem a obrigação. Mas é muito chato, chega às 6h30, eu tenho que fazer. Tem que. Tá achando ruim, vai para os outros. Porque embarco que um não rema pesa. Ou tá todo mundo na equipe fazendo a mesma coisa, ou uma hora ou outra você vai ser convidado a se retirar. Então tem sim. Você precisa estar presente nas reuniões. Isso é o mínimo. Cadeira vazia eu nunca vi fazer negócio. Então você precisa estar presente na sua reunião. Tem um máximo de falta que você pode ter? Tem. Não é que nunca pode faltar. Não, você pode mandar para o substituto, você tem um atestado, se for o caso. Mas existem regras para a obrigatoriedade de estar presente na reunião. Fora isso, você tem o que a gente chama de mínimo necessário. Você precisa, no mês, levar 5 referências para o seu grupo, para o BNI. Não precisa ser apenas para a sua equipe, tá? Porque quando você entra no BNI, você se conecta com 340 mil pessoas. Empresários. Porque a gente tem um aplicativo, né? Onde você vai ter acesso a essas pessoas. E eu sempre lembro aos membros, seja interessante ou não interesseiro. Não vai com sede ao pote querendo vender, porque não vai ser bem visto dentro do BNI. Né? A gente pratica muito o que a gente chama de escutatória. A gente precisa entender o que o outro vende. O que é que eu posso te ajudar, Ju? Antes de eu querer vender aquilo que Por exemplo, personal trainer. Pode. Pode? Fácil. Olha só, João. Profissão, Fácil. né? Que hoje Fácil. no momento. Sim. E aí os membros vão ter o desafio de quê? De entender o que ele faz, como ele faz, o quanto que ele é bom no que ele faz, para quê? Além de, se eles precisarem consumir, mas a rede de contato deles saber da existência dessa pessoa. Adelaide, me diz uma coisa. Eu tô me lembrando aqui de alguns outros convidados que a gente teve aqui, que faz parte de alguns grupos de network de negócio. Eu não lembro agora o nome, mas eu acho que já teve uns 2 grupos diferentes que já vieram aqui. Alberto Marinho. Alberto Marinho, tem o tal de Soma também, já vou falar alguns nomes diferentes aqui, que eu entendo, não entendo tão profundamente como você, mas eu entendo de fora, que se assemelham, né? Sim. Qual seria a diferença da BNI para esses outros grupos empresariais que existem? Em qualquer um deles, João, se ele me apresentar os números dele, eu vou dizer que ele pode ser que se pareça com o BNI. Entendi. Senão eu vou pedir para ele pegar a senha. A grande diferença seria, então, os números. Eu quero números, João. Entendi. Eu quero números, eu sou empresária. Eu quero que você me mostre qual o seu ROI. Quanto que você me dá de rentabilidade? Eu te apresento. Me conte pra gente, né? Um case de sucesso do BNI. Algo que você Em poderia que nível chegar. você quer? Um iniciante. Pecuniário ou de vida? De Impacto. pras Uma pessoa pessoas. que estava, teoricamente, a gente sabe como é que está o mercado hoje em dia. Tá. Muitas pessoas em dúvida, até aquela coisa, tá lá meio paradão tal, e tenta entrar no BNI e que conseguir mudar a vida. Bora lá. Eu tenho diretora aqui, hoje é minha diretora, na cidade de Tatuí. Cecília Tatuí, Peixoto. São Paulo? Isso. Ela, a primeira vez que ela foi para uma reunião do BNI, ela conta que a sessão, essa taxa do café, ela contou moeda. Porque ela não tinha dinheiro para pagar. E ela não ia pedir pro marido dela. E ela foi. E qual era o ramo de negócio dela? Reparo de computador. Olha só. Ela tem 6 anos que está na rede. Tem 5 anos que ela renova. Se não dá resultado, da onde que ela está renovando? Como que ela está renovando? Então, a Cecília, para mim, é um dos tantos cases que a gente tem. Mas a gente tem pessoas que... A gente estava agora na conferência em Costão do Santinho. E foi feito... Costão do Santinho. Florianópolis. Tá. E aí foi feito o Antônio Afonso, um português super querido, que é diretor executivo também aqui no Brasil. Ele perguntou, ele queria saber quem ali membro, a gente tem mais de 500 membros nessa conferência, quem ali tinha o maior volume de negócio fechado nos últimos 12 meses. Ele queria saber esse dado. Quando ele faz essa pergunta, ele não quer saber quanto a pessoa botou no bolso. Ele quer saber o quanto que a pessoa ajudou outros empresários a ganhar dinheiro, ok? Então ele queria saber este número. Quanto que você deu de negócio fechado, não que você recebeu. E aí ele foi chamando, ele foi dizendo assim, fica em pé, né? Quem tem mais de 1 milhão. Foi ficando.
3 milhões, foi ficando. 5 milhões, foi ficando. E a galera vai sentando, quem tem menos, né? E aí, em 10 milhões, aí ele chama 4 lá pra frente, porque eles tinham mais de 10 milhões. E quem ganha é uma bola autografada do Serginho, jogador de vôlei, né? Da seleção. E quem ganha a bola é um membro que no último ano ele deu de negócio ao BNI 33 milhões de reais. Caramba, Então, isso são números em que a gente metrifica, em que a gente computa. Isso aí tem relação também com a equipe que ele tá? Sim. Porque assim... Claro que sim. Porque Claro que sim. Vamos dizer, uma equipe... movimenta muito. Eu não fui atrás de qual é a especialidade dele, mas provavelmente construtora. Entendeu? Entendi. Que o volume de negócio é muito outro, maior, tá? Então, normalmente, equipes que têm construtora dentro vai ter um volume de negócio muito maior do que as outras, porque quando você fecha, A só média é precisa muito fechar maior. um negócio para realmente ganhar muito. Só que outra diferença, eu falei das diferenças do BNI, são os números, né? Sim. Os números que a gente apresenta, eu não consigo ver. Eu sempre incentivo meus membros a participarem de network, qualquer que seja, João. Rodada de negócio, eu sou palestrante várias vezes em várias rodadas de negócio. Eu super disposta. Mas, números, a gente não tem esses números, a gente não sabe quanto que você faz em cada lugar. divulga números em relação a isso, né? Mas quem está dentro também não sabe. Para o público externo, né? Mas quem está dentro também não sabe. Aí é problema. Porque se a gente pergunta, não sabe quanto que o grupo faz. Então, a gente precisa do número. Sim. Eu não entro num grupo, hoje, para gastar o meu tempo, se eu não tiver certeza de que eu vou ter um retorno desse investimento. E é investimento de tempo. Porque já diz o Alberto Marinho, tempo não é dinheiro, é vida. Porque dinheiro corre atrás. Minha vida não volta. A vida não volta. Já. Né? Verdade. Aí, por exemplo, nessa situação do BNI, quando a pessoa entra, consegue, criteriamente, por exemplo, agora eu sou um... O Ninja entrou lá. Entrei no BNI. Tá. A pessoa tem que se vender lá dentro, literalmente, tem que mostrar as suas atribuições e fazer com que aquelas pessoas lá se encaixem no teu perfil, é isso? É uma grande rede de classificados, é isso? Se você entrasse como podcast, eu certo. tenho um membro de podcast, tá? Tem? Em Tapetininga, tenho Amanda Morelli, do Estúdio Box em podcast. Vamos dizer que você entrasse como podcast, igual a Amanda. O que é que você vai fazer? Toda reunião você tem o que a gente chamam de pitch, a gente chama de apresentação semanal, porque a gente fala que BNI não é venda, tá? Você toda semana vai ter 30 segundos e você vai ser treinado para falar em 30 segundos, tá? Para falar sobre o NinjaCast. Certo. Então, você vai falar seu nome, sobrenome, qual é o nome da sua empresa, um case de sucesso e com quem você quer se conectar aquela semana. Quem seria um cliente sonho seu? Você vai falar. Porque você nunca vai saber quem as pessoas conhecem. Entendi. Então, várias vezes você vai ter 10, 15, 20 convidados na tua reunião, você não sabe quem são esses convidados e quem eles conhecem. Então, toda semana é a chance de uma nova oportunidade para você. Então, por isso que a gente fala. Para se vender, óbvio. Oportunidade recorrente, sim, sem ser um clichê, né? Pare de vender e seja comprado. Existe um livro chamado Pare de Vender e Seja Comprado, do Fábio Torres, diretor executivo de Sorocaba e Guarulhos. Perfeito. Então, é exatamente isso. É pare de vender e seja comprado. Você vai mostrar para aquelas pessoas o que você faz, como você faz, o que dor você resolve, quais são os teus cases de sucesso. Isso, você tem visibilidade quando você entra. Você corre atrás da sua credibilidade. E aí a rentabilidade vai vir. A gente chama de VCR dentro do BNI. Acontece visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Muito network, a gente tem exemplos aqui do network aqui na empresa. Matheus Rolim, que é o nosso social media, graças a Deus contratado pelo NinjaCast. Matheus Rolim participou de um almoço com João Gabriel e Peterson Santos, que é o nosso parceirão da TV Diário, não foi? Sim. Foi apresentado, aí João Gabriel disse, eu queria um social media. Ele veio para cá, mostrou o trabalho, tal, começou um período de teste. Glaubinho já estava precisando de uma pessoa para fazer o trabalho de câmera, na Media Box, que é eventos, não foi? Sim. Aí ele pegou, chamou, fez o teste, já entrou lá também. Hoje, Matheus já estava na transmissão da coletiva ao vivo com a TV Diário, com Cícero Lucena hoje, inclusive deu crédito a ele hoje. Olha na transmissão. Para você ver como, né, as oportunidades, elas são, né, viabilizadas, né? Sim, mas isso é network. Isso, mas é bom veja, explicar didaticamente, né? Network, não, sem o network é um pouquinho mais, né, do que as pessoas às vezes pensam, né? Certo. As pessoas pensam que ir a uma rodada de negócio
Eu estou fazendo network. Network é fomentar a construção de relacionamento. Entendi. E aí você me fala, você faz isso eventualmente? Porque eventualmente tu não está construindo nada. Exatamente. Eu preciso de constância e consistência. Uma coisa mais concreta. Sim, constância e consistência. E é por isso que a gente se reúne toda semana. Você falou uma coisa interessante, que é a questão de a gente precisa de mostrar os resultados, né? Sim, Vocês já estão com a equipe Porta do Sol há quanto tempo aqui? 4 meses. Já tem algum número para apresentar? 250 mil reais, negócio fechado em 4 Em meses. 4 meses. Olha, Tem político no grupo também? Não. é um outra grupo, dúvida, olha, outra dúvida. Eu tava Não. perguntando, eu tenho Não. criado, você sabe como a Não. Paraíba gosta de Depende, política. veja, se ele for um empresário, ele claro que Sim. pode estar. Mas ele vai ser político pra quê? pra quê? Entendi. Porque BNI a gente não mistura política, religião, nem futebol. Não, porque eu tô Negócio. dizendo, o político poderia tentar lá, de uma certa maneira, se credenciar ou ganhar, Não ou pode. conquistar. A Sabe, gente porque tem os que Aí pra políticos- isso aí vai. Eu tô usando a palavra tão boa assim. Pra isso aí, Esse político vídeo volta pra- mafioso, né? Tem pra outro canto isso aí. Mas você tá entendendo, eles são Entendendo. tão espertos, né? Eles têm esse Não, tipo a gente de... recebe, a gente já aconteceu no interior paulista de receber prefeito na nossa reunião. E graças a Deus a gente nunca teve qualquer tipo de problema. Se explica para ele, por exemplo, o prefeito de Tapetininga, Jefferson Bruno, ele foi à nossa reunião pouco antes de ser reeleito. E aí alguém já explicou para ele que ele vai ter um momento de fala dos 30 segundos igual todo mundo, mas que ali ele não poderia fazer, né, aquele momento de palanque. E ele foi mega educado, né, parabenizando aqueles empresários e o BNI por estar na cidade e fomentar a economia local. É isso. Né, é esse papel, né, o papel que a gente espera de um prefeito que ajuda o seu empresário e não ir atrás de palanque de voto. Existe tempo para que a pessoa continue participando do grupo BNI? Existe, por exemplo, uma pessoa que vai lá e diz, em um ano eu atingo meu objetivo. Ou sempre a pessoa vai querer evoluir dentro do Eu grupo? acho que a pessoa vai querer evoluir sempre dentro. Sempre, você pode ser um embaixador, você pode ser um diretor, consultor. Hoje eu tenho aqui um diretor de expansão, 2 diretores consultores. Vou começar a treinar agora 2 embaixadores, porque cada equipe precisa de um embaixador. O embaixador é aquele que acolhe o novo membro, para que ele entenda da metodologia. Então, eu acho que quando a pessoa ela entende os valores do BNI e esses se conectam com os seus valores de vida, você fica muito tempo dentro da rede. Então, hoje a gente tem no Brasil membros com 15 anos. Olha só o tempo, né, João Gabriel? O bem... Então, a gente tem membros muito antigos dentro do Brasil. E aí a gente chama membros Gold Member, esse tipo de pin aqui que eu estou usando, dourado, ele significa dizer que eu sou um Gold Member. Significa que eu já coloquei para dentro do BNI mais de 6 pessoas. E Adelaide, então, e você ganhou o que com isso, né? Nada. Reconhecimento. Eu fiz o bem, just one. Eu já mudei a vida de uma pessoa, pelo menos. Por que é isso? A gente não recebe nada em cima de ninguém que entra. Entendi, não tem aquela questão do... Na Marketing pirâmide. multinível. Não tem. Porque Não. tem, né? Vamos aqui, tal Claro que fatura tanto, Claro que sim. né? E como envolve... Tanto que valor. dentro do BNI é proibido o comissionamento. E ele não é que não é indicado. Se a gente pega qualquer membro com esse tipo de atitude, ele é convidado a sair da equipe. Não é uma boa conduta. Não é um bom conduta. Olha só, você, Sem dúvida, né, João Gabriel? Isso é uma Sem boa- isso é pra tudo, minha gente. Não é só pro Alô, BNI, pelo amor de Deus. Cajazeiras, alô, Cajazeiras. Vocês oferecem algum tipo de... Eu entendi que vocês têm algumas metodologias, essa Uhum. reunião semanal parece ser bem importante, que até tem, pelo que a gente tem a obrigação do cara aí, né? Sim. Isso deve ser um critério de participação, mas vocês oferecem também algum tipo de treinamento, capacitação, alguns outros encontros, sei lá, semestrais, anuais, para tentar fazer aquela Sim. cultura daquela pessoa, daquele Sim. grupo ali se motivar? Sim, tem uma frase que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Eu sou fã dessa frase. Não adianta estratégia. Você tem empresa, define estratégia. Se a cultura não estiver implementada, pode rasgar a estratégia. Então, como é que a gente faz isso? Plataforma com 100 mil horas de ensino. Para todos os membros. Eles podem consumir a metodologia porque está tudo ali. Isso pode fazer online, digital. Online. Fora isso, o que é que a gente tem? A gente tem o que chama Programa de Sucesso do Membro, a gente tem mentoria da metodologia, a gente tem imersão na metodologia, a gente tem um programa chamado Avançar na Metodologia, todo mês online ao vivo, uma vez por mês. Fora isso, a gente tem um fórum regional. O que é esse fórum regional? Encontro das equipes.
Agora a gente vai lançar a segunda equipe. Então, em agosto, a gente vai ter pela primeira vez aqui na Paraíba o primeiro fórum presencial deles. Por quê? Porque a gente só vai ter fórum se a gente lançar a segunda equipe. Só tinha uma equipe, foi lançada em fevereiro, Faz sentido. não tem fórum, né? Então, lança agora, e em agosto a gente faz o fórum, que é o encontro dessas equipes. Fora isso, a gente tem 2 conferências, uma nacional e uma internacional. Na nacional, esse ano, Costão, e a Costão do Santinho, Florianópolis. Então vai ser lá. Já foi, Tá. Já 15 foi. dias atrás. Como é que 15 foi? dias atrás. Muita gente? Foram 500 membros participantes. Eu fui a palestrante dessa conferência, foi pela primeira vez eu fui convidada a ser palestrante dessa conferência, e foi sensacional. Em novembro, vamos estar em Sydney, na Internacional, Austrália. O ano passado, Havaí, em novembro. Então, nesses encontros, João, eu vou dizer para você, o quanto que eu cresço a cada conferência que eu vou, seja nacional, seja internacional, é imensurável. Eu passo uma semana pós-conferência sem conseguir atender. Ninguém. Não marque para mim entrevista, podcast, palestra, absolutamente nada. Eu não consigo produzir tamanha quantidade de informação e de insights, de mindset que eu trago de uma semana dentro de uma conferência do BNI. E me diga outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Vamos dizer que eu faço parte da equipe daqui de uma pessoa Portal do Sol. Olha, eu acho que vai ter mais uma pessoa. Eu acho que tem gente interessada também. Não, a pouca necessidade. E... Não foi ótimo, né? Por que não? Não, assim, não, porque... Olha, Gabi, não, tem gente se Eu revelando não sou identificado com o Ninja, não. Original, Olha, aí é que é foda. verdade. Tem a Aí você tem que JG3. saber da Amanda se dá certo pra ela, viu? Eu sou apenas um curioso. Vá. Olha só. Dizer que eu aqui estou com uma demanda, uma necessidade nessa equipe que não tem, mas vamos dizer que numa equipe de Pernambuco você consegue indicar, olha, tem um pessoal lá. Então existe essa conexão de Sim. equipes de No outras mundo regiões. Inteiro, no mundo inteiro, João. Você pode visitar qualquer equipe do mundo inteiro. Você sendo membro de uma equipe do BNI, você pode visitar qualquer equipe do mundo inteiro. E quem faz essa conexão? Quem diz, tem lá talvez naquela região. Você pode perguntar para a sua diretora executiva. Hoje, durante a reunião de manhã, eu fui perguntada se tem BNI em Dubai. E com 2 minutos eu estava passando para a pessoa o telefone que ela precisa entrar em contato para ir a uma reunião em Dubai. Tem TI na BNI? Não, eu só queria saber. Não tem. Não tem. Mas tem. pode ter um dia. Pode ter um dia. Pode ser. Pode ter até que ninguém chegue antes dele. Pode Porque ter. você já sabe, né? Tem aquelas pessoas que gostam, tem muita aptidão para desenvolver site, Sim. hospedar, Sim. Desenvolvimento web. Isso, não tem também. Não tem. Nossa, E olha que a gente chama de esfera, né? A nossa esfera de marketing da Porta do Sol é muito boa, porque a gente já tem várias ramificações do marketing lá. E não tem desenvolvimento de web. Olha aí, Ninja. Olha, e Vou que colocar informação importante. o blog do Ninja lá. E a JG3 também. A JG3 tá tentando, né, Mas ele não é empresário, ele falou que não é Não, empresário. sou não. Tem empresa. Sou pitaqueiro. Tem empresa. Pitaqueiro. Pitaqueiro. Ainda bem, mas é bom saber desse ramo, né? A gente procura saber, se formar. Se precisar de algum profissional em pitaco, pode me indicar lá no BNI. Tá bom. Tá vendo? A especialidade podia ser essa, João. Pitaqueiro. Bom, olha, Tô pensando em qual seria seu pedido de referência. E foi uma maratona de perguntas, meu amigo. Vamos agora deixar nossa convidada agora momento relax. aliviar um pouquinho, saborear um Delta Café, um café de padrão internacional. E o Delta a gente se encontra nas diversas partes do mundo. Um café de torra perfeita, café espetacular. Faça esse café Delta. E a gente sabe, encontra nos aeroportos, nos shoppings, no Delta Express. O Delta é uma marca de alto padrão. Como o Croque Monsieur, no aeroporto daqui. Todas as vezes que eu venho. Exatamente. E outra coisa, cada momento que vai no Delta tem uma experiência indescritível. A experiência Delta é uma experiência que a pessoa guarda no coração, a pessoa se identifica com a marca. E a parceria NinjaCast Delta Café, ela é maravilhosa. Vamos servir agora. Uma máquina dessa aqui, ó. Simples de usar. Se encontra na Livraria do Luiz, em 2 endereços aqui em João Pessoa. A convidada é que devia ganhar. Olha, o Ninja já prometeu pra tanta gente aqui. Foi? Eu acho que não é bom. Vamos colocar o Delta Vamos colocar o Delta, jamais eu farei isso. Vamos colocar o Delta na BNI. Vamos colocar o Delta na BNI para resolver, né? Vamos essas máquinas. Encontra no Delta Café em 2 endereços, no Mac Shopping também, na Livraria do Luiz. Aí também com essas cápsulas também aqui
blindadas, Os e cafezinhos alto parece padrão. que saiu agora. Olha o Tá bom. cheirinho do Delta Café. Você que está em casa acompanhando, Açúcar prova, adoçante ou você sem? fica com água na Adoçante, boca. se tiver. Esse Delta Café Vamos é providenciar. diferente, João Gabriel. Fazer o seu ninja. Faça esse. Ó, meu amigo, eu fico com água na boca. E o interessante é quando o corte chega lá. Você fica reclamando de mim, mas todo episódio eu faço um cafezinho bem gostoso pra você. Você dá muito trabalho, mas de vez em quando a gente. De vez em quando dá certo, né? Nesse Delta Café, né? E o bom é quando acaba as cápsulas, né? Que a gente toma o Delta inteiro aqui, antes do episódio, após o episódio. Não tem melhor coisa. Quando termina o episódio, a gente faz aquele balanço saboreando o Delta. Mandar um abraço aqui marca pra boa. Wendel e pra Paulo, né? Que sempre ajuda a Um gente. abraço pro nosso querido Wendel, Paulo, os embaixadores Delta aqui em João Pessoa. Isso. 2 empresários fortes também que podem um dia, né? Quem sabe Olha aí. participar, né? Entrar na seleção do BNI. Não pode participar, é assim, né, João? Ninja, sabe o que eu falo? Primeiro que toda cidade merece ter um BNI. E depois que todo mundo merece visitar uma equipe do BNI. Ser membro ou não, Obrigado. não é isso que eu estou falando. Você Certo. não é que você tem que ser membro, Conhecer a experiência. mas é você ter ideia do que é feito ali. Sabe? Você viver essa experiência. Porque eu lembro que a sensação que eu tive da primeira vez que eu ouvi falar do BNI, eu desacreditei. Eu venho do mundo corporativo. Eu não acredito que ninguém ajuda porque é bonzinho. Não era isso que eu acreditava. Eu tenho uma perguntinha sobre isso, bem interessante pra gente ver mais na frente. Até eu entrar no BNI. E não foi a primeira impressão. Tipo assim, assisti uma reunião, ainda olhei assim, não sei não. Eu acredito nisso não. Ficou aquela. Foi para a segunda reunião, na terceira eu fui presencial e eu falei pro Felipe, vai lá. Vai lá, vira membro. E essa equipe se chama BNI Providência, na cidade de Itu. E lá eu tirei meus melhores amigos. Que maravilha. Uma ótima experiência, literalmente, Entendeu? né? Isso é que é bom, que é gratificante. Vamos para uma outra grande experiência. Vamos falar do 083 Burger. Bora! 083 Burger, um hambúrguer mais premiado da Paraíba, né? Exatamente, Nish. No ranking Hambúrguer Perfeito em São Paulo. E foi premiado como a 10ª melhor hamburgueria do Brasil. E Foi? primeiro lugar, Norte e Nordeste. Nish. Top de verdade, Exato. com aquele gosto, aquele sabor maravilhoso, com a característica nordestina. Lá tem super hambúrguer, né, João Me Gabriel? deu até fome, você falando dessa conversa aí. Viu? Casa cheia no Burger Day, fizemos uma live aqui no Burger Day, Isso. casa cheia. Eu me encontrei essa semana com o dono da Home Burger, diz na moral, Alisson. com o Alisson, eu tava lá Grande com a patroa, lá num restaurante maravilhoso aqui, ele tava lá, na hora do almoço com a esposa. E Diga eu o que é que você cumprimentei. gosta lá. Ele não tá pagando pra gente, não. Mas diga aqui, o que é que você gosta lá do Me lado bota da... numa situação. Ele é louco pra comer uma batatinha frita com creme cheese. Mas o né, bom é Nish? quando termina, eles vão, É, você passa lá gosta. pra comer sua batatinha. Você. Ele chega no meu ouvido, aí, sabe que a casa? É bom demais. Olha, A gente Giovanni, fica olha, Giovanni. satisfeitíssimo. Não me bota em não passa a Giovanni ficar com ciúme, não. 083 Burger nas principais plataformas digitais. E também você pode saborear o melhor hambúrguer na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. 083 O melhor bairro de João Pessoa, Ninja. Isso, essa é uma avaliação pessoal. É, claro, é óbvio. 083 Burger. No Instagram também você obtém informações e também reservas e tudo mais. Vamos para mais um Bora. mechan. Temos aí o primeiro presente para nossa querida convidada, né, João Isso Gabriel? aí ela vai gostar. viu? Vai ganhar nesse momento um jantar na Pimenta Nativa Olha Forneria só. Gourmet. Eu A- amo a pimenta nativa. Simplesmente a melhor experiência gastronômica de João Pessoa. Ambiente maravilhoso, uma Que pizza bom. feita com todo o amor e carinho dos empresários Vogrenos Cláudio. Recebe nesse momento um jantar lá Olha para só. aproveitar e degustar, né, João? Porque a gente sabe, lá tem tudo de bom. Lá tem um ambiente maravilhoso, a iluminação é adequada, a pizza é feita com aquele amor, com ingredientes selecionados. E a gente sabe, a melhor pizzaria casa cheia de domingo a domingo é a Pimenta Vou ter que Nativa, ficar né? devendo uma visita lá. Eles ficam cobrando, a gente tem que ir lá, né? Pimenta- Inclusive, para fazer uma cobrança, vou fazer uma cobrança lá, viu? É? Porque ele fez uma promessa pública aqui. Qual foi a Doutor Luiz promessa Cláudio. pública? Vou lembrar, doutor Luiz Cláudio. Mas, rapaz, para com Ele isso. prometeu botar no cardápio a salada ninja. É, salada ninja, uma salada Tem de que sal. sair essa salada ninja. É salada de salmão. Ele vai lançar essa salada no Paraíba Mall, na Isso. loja Vamos- unidade, que é uma vamos- unidade que tem saladas também, um cardápio bem diferenciado. Vamos operar São isso 2 aí. unidades. A senhora vai jantar na Pimenta Nativa da Fernando Luiz Henrique aqui do Bessa, que é Assim, ó. a A matriz. próxima senhora ele vai Você. levar uma tapa aqui. Vai, eu tenho certeza. Pimenta Nativa Forneria Gourmet. No Instagram também você obtém reservas e também conhece toda essa maravilhosa casa. Boa, Ninja. Família Pimenta Nativa. Vamos para mais um mexendo, tem mais um presente para nossa querida Oh. convidada, Cachaça Serra de Areia, João Gabriel. Essa aqui eu tenho que dizer a mesma coisa. Um mas coração pra tu. eu dou pro convidado com muita dor no coração. Eu não vou mentir, eu não tô aqui pra mentir.
Em maio, São João chegando, né? Ô, João. É que eu queria fazer com isso aqui. Me diga aí. Tu bateria. Levar pra Aqui casa, é né, do João? fundo do meu coração. verdadeiro ele Eu queria levar pra minha casa. Já levou. Tá levando Mas pra eu- bananeira direto, covarde. O estoque aqui já acabou, rapaz. O estoque não dura nem uma semana. Já chega o estoque. Faz 15 dias que eu não bebo. A gente grava 2 15 dias que eu episódios não por semana, o estoque toda semana. Léo tá deixando, Mas acabou de deixar essa aqui de novo. aqui tá com uma A carinho maravilhoso, né, carinha João? tão boa pra levar pra casa. Ô, Dá pra convidar. cachaça. Dá pra nosso amigo Obrigada. Evaldo Vieira. Obrigada. Empresário. Serra de Areia, produzida aqui na Paraíba, lá em Areia. Ranking de Você produção, campeã bebe de essa produção. Você bebe essa cachaça sem fazer careta. Menor índice de acidez do Brasil. Essa é deliciosa, pode saborear também com Que uma maravilha. caipirinha, botar o limão. Essa aí, essa própria pra boa caipirinha. toda. Obrigada. Lindíssima o rótulo e também Lindíssimo deliciosa também. O patrimônio da Paraíba. Serra de Areia Off no Instagram, você tem todos os detalhes. Vamos para mais um mexão, Glaubinho, por favor. Poxa! Vamos falar da Rara Coxinha. Faz o coração com a Rara Coxinha. Olha, deixa eu Essa fazer daí uma é observação uma aqui. explosão de São sabor. 7 horas. Não bota a foto das coxinhas, Solta. não. As imagens, não. Bota lá, Bota. vem. não, só vi. Eu não jantei hoje. Aqui é uma explosão de sabor. Alô, Cajazeiras. O pessoal de Cajazeiras tá vindo comer aqui, viu? BR-101 Sul, você vai para Recife. Um negócio desse, né? Você encontra as melhores instalações Ó. da Rara Coxinha, lá direito, lá maravilhoso. Coxinha em formato de quê, né? De coração, É olha só, que aqui é um lindo. amor de coxinha. E outra coisa, a gente tem aqui frango catupiry, charque com catupiry. Também tem frango com queijo do rei. Cupim defumado com catupiry. Maravilhoso. Olha só, Olha ela explosão aí. de Olha sabor. aí, falou. Deliciosa a Rara Coxinha. Aberta das 6 da manhã até as 22 horas para atender melhor você. Casa cheia, aberta também durante todo o período junino. Todos os dias, de domingo a domingo, a equipe Rara Coxinha vai tratar você da melhor maneira. Lá tem um banheiro organizado. Toda a família, idosos, você tá com sua família, crianças, tudo muito bem pensado para você parar. Parada obrigatória na BR-101, centro do Recife. Um abraço para Fábio e para toda a equipe Boa. da Rara Coxinha. Aqui é uma explosão de sabor. E Rara Coxinha no Instagram, né? Vai lá. Ficou com água na boca, tô vendo aqui. Tô doido para passar lá. Rapaz, eu tô indo pouco a Recife, Fábio. Só para passar por aqui. Eu fico doido para levar É porque Fábio vai ter que abrir um rara coxinha sentido Campina Grande. Tem que É. voltar. Tem lá, mas a de lá não é. A de lá a Aí concorrência é você fraca. vai todo dia As pra lá. concorrências lá são fracas. O pessoal só gosta de comer tapioca no Campina É, Grande. pior. É, a E é tradição. maravilhoso, inclusive. É, aquela outra Maravilhoso. coxinha ali é muito fraca. Vamos para mais, não vou citar o nome não, né? Só para não incentivar. Mas todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu. Essa aqui é muito melhor. O pessoal come e é muito melhor. Vamos agora para mais um mexão, Glaubinho. Solta aqui o... Fica ali para mim com essa cara. E a música que hoje tem música direta aí, ó. É o compadre mexicano. Vamos, silêncio. Solta. Arrocha. Matheus gosta. Aqui você encontra todas as iguarias, as melhores comidas do México aqui em João Pessoa. É o compadre mexicano, você tem nachos, né? Nachos, tacos e tudo mais. Guacamole, Tudo, vem pra aqui, pra tudo. É o Tequila, Fernando Luiz Henrique Nubessa, com rodízio, né, João Gabriel? rodízio, todo o cardápio mexicano por R$ 69,90. Vai lá. Ó, mas o homem enlouqueceu. O gerente R$69,90. tá doido. Tá Pode doido. certeza. R$69,90 é o compadre mexicano. Todo o cardápio. gente. E se o cara quiser tirar uma foto lá com um chapéu Aí essa é de mexicano? graça. De graça, De não paga graça, não, de né? paga não. Portanto, reservas no É o Compadre Mexicano no Instagram. E a gente sabe, é o coração do México aqui em João Pessoa. Vamos para mais um, Mexão? The Last. Vamos falar da GovMind, projetos e soluções públicas. Alô, amigo prefeito. Alô, vereador, presidente de Câmara. Evite dor de cabeça no futuro. Por quê, João Gabriel? Secretário também, né? Gestor público. Isso, por quê? Porque tem que ter uma equipe especializada para você fazer o quê? Ter cuidados com licitações, contratos, folha de pessoal. Você vai apresentar projetos em Brasília e você tem que ter uma equipe top. Se a você não GovMind? contratar a GovMind, depois vai ter que contratar um escritório de advocacia para A responder. bronca lá no Tudo errado. Tribunal de Contas. E Pois é. aqui, ó, aqui é o verdadeiro seguro da garantia de que você vai estar em boas mãos. Portanto, a GovMind é a equipe especializada para cuidar de você. Entendeu? 98212-4000. Isso, vai para Brasília, tem que passar onde antes, né? Tem que passar na GovMind. Passa na GovMind. Preparar o E projetinho para ir outra para coisa, não é Brasília. só num projeto, a GovMind fica com você o tempo Olha, inteiro, amigo gestor. consultoria. Um contrato pequenininho, mas está ali com a equipe especializada, entendendo de licitação, entendendo de tudo. A GovMind vai fazer aquele pente fino e aquele cuidado para você não ter dor de cabeça no futuro. Isso aí, não é não? Isso. Um abraço para todos da GovMind. Tá pago. E, João, e a gente vai ter novos parceiros Eu aí. tô viu? sabendo.
Temos 2 novos parceiros aí, sabendo. muitas coisas boas aí que A estão gente só não pode divulgar os números com a BNI, né? Pra não chocar as pessoas, né? para nos chocar. É, A gente vai. E existem Graças a muitos Deus. networks. A melhor coisa do mundo Graças são a os Deus. amigos É isso e aí. parceiros, Não tem né? como melhor que isso, não, Ninja. João, faça mais uma pergunta para ela, por favor. Você tem Eu uma queria, pergunta não, aí. então, eu queria Você entender está com uma assim, dúvida agora, não pega justamente pesado, por não. isso. Pega pesado, não. Você falou uma coisa no começo da nossa gravação aqui, que foi em relação a o empresário ter entendido que negócio se faz com parceria, né? Mas a gente sabe que a gente tem, que ou não, pode existir conflitos, né? Então, eu Sim. queria te perguntar se já existiu algum momento, alguma equipe você soube de alguma coisa que, por exemplo, não foi permitido entrar alguém do mesmo segmento na sua equipe, isso causou alguma ciumeira. Existe essas coisas nos Sempre. bastidores do BNI? Sempre Porque existe. quando João. envolve dinheiro, negócios e pessoas, E egos. existe e egos. Isso pode existir. Claro que sim. E a gente tem a coordenação de ética dentro da equipe do BNI para resolver isso. Então existe um processo para poder. Tem o coordenador de Organizar ética, isso. toda equipe tem um coordenador de ética. Ele está ali para É o moderador. É o moderador. Ele é um resolvedor de conflitos. Ele está ali para observar, para entender se há conflito entre uma cadeira ou outra, né? Quando a gente fala cadeira é especialidade, né? Entre uma cadeira ou outra. Se um membro, por exemplo, né, de tráfego pago, ele começa a falar sobre inteligência artificial, ele está entrando em outra especialidade que não é a dele. Então, essa ética vai fazer o quê? Vai chegar para ele, vai chamar ele para metodologia, não vai chegar para ele para brigar com ele, Sim. é chamar ele para metodologia. O Ivan, fundador do BNI, fala: usemos a metodologia como bandeira, não como espada. Entendi. Então, essa é a ideia quando a gente fala do BNI nesse sentido de resolver conflito. É chamar o empresário para dizer assim: ó, a gente sabe o caminho das pedras. Foi testado durante 40 anos. Você quer aprender? Basta não inventar. Entendeu? O BNI, Business Network International, piadinha interna, basta não inventar. O que é network para você? Construção de relacionamento. O que é construção de relacionamento para você? Constância e consistência. É meio de vida. Não tem como você fazer isso eventualmente e achar que isso vai te dar resultado. Eu primeiro me interesso por você para saber o que você faz, qual é a forma que eu posso te ajudar. Depois eu vou, se você me der espaço, eu vou tentar falar da minha empresa para você. Mas primeiro eu vou ouvir você. A gente pratica primeiro a escutatória, não a oratória. Você prepara a pessoa quando chega na reunião para escutar mais. Tal. É Ela vai ter inúmeros treinamentos e chances de ouvir vários diretores executivos dizer isso para você. Escuta o outro antes de você falar. Quando você está ouvindo alguém, como você está me ouvindo agora, você está preparado para me responder ou para me entender? É escutativa, né? Entendeu? É para me entender e não para me responder. Normalmente a gente escuta as pessoas, Ninja, para responder. A gente fica pronto já para responder as pessoas. Isso parece ser simples, mas não é tão simples. Não é, João. Não é, isso é exercício, trabalho. Isso é um exercício. Eu sou É um faladeira. exercício, é verdade. E aí, recentemente, no Costão de Santinho, na minha palestra, eu falo, eu tenho 48 anos, né, a senhora? Tem 48 anos. Toma aí. Mas, rapaz, eu vou carregar essa Toma aí. do episódio. Deve, Você não tá com uma boa conduta, né? Tem 48 Tá anos. vendo? E aí eu falo que durante 46 anos, eu não Quase a mesma aprendi idade que eu. o que eu, 47, olha, o que eu aprendi nos 2 últimos anos. E aí, como que eu aprendi? Por que você aprendeu muito mais nos 2 últimos anos? Porque eu fiquei calada. Então o silêncio gera negócio. Claro que sim. Claro que sim. A partir do momento que eu me interesso por você, você vai se interessar por mim. E como é que eu me interesso por você? Ouvindo. Ouvindo. O que é que você vende? O que é que você faz? Como que você faz? Onde é que a tua empresa está? E quando a pessoa é do BNI, Ninja, ela já vai ouvindo e pensando, caraca, com quem eu posso conectar essa pessoa? Porque começa a ser orgânico isso. Entendeu? É natural. É natural. Você veja, você fala do podcast, eu lembro de Amanda Morelli. Você vai, entendeu? Então, em todas as ocasiões onde eu passo, que eu tiver oportunidade para os meus membros, eu vou falar deles. Eu vou lembrar deles. E isso também é o que uma equipe faz. Ô, Adelaide, me diz uma coisa. Já deve ter existido, deve ter conhecimento já de alguém que entrou, não conseguiu fazer negócio, Sim, saiu frustrado. sim. Quais são os maiores erros de quem entra e não consegue fazer negócio? Primeiro, talvez um erro é, às vezes, a gente permitir que caçadores, ao invés de agricultores, entrem.
tá? Sim. Dentro de uma equipe. Porque o caçador, ele não fica. Ele não consegue sobreviver dentro de uma equipe do BNI, porque ele fica extremamente irritado, né? Com aquela, né? Ele disse, não é possível. Então, ele quer vender. Ele quer vender, ele quer vender, ele quer vender. Ele é o caçador. Sabe um movimento que é bem característico? Eu já fiz algumas reuniões aqui e, por exemplo, a pessoa já chega e em cada cadeira ela vai botar um cartãozinho dela com um bombonzinho ali dentro. Ele não procurou conhecer ninguém, nem o nome das pessoas. E ele já quis mostrar qual é a empresa dele para todo mundo. Provavelmente esse perfil não sobrevive. Primeiro erro, na entrada. Quem deixou entrar? Tá? O outro, às vezes não é, ele é um agricultor. Mas ele não quer, ele não tem tempo para colheita. Entendeu? Ele quer plantar e ele já quer colher. Ele não tem o tempo do cultivo. Por quê? Uma certa Porque ele precisa ansiedade, né? sobreviver. Porque às vezes ele precisa sobreviver, João. Entendeu? Ele tá matando o leão no almoço para comer no jantar. Isso vai dar certo? Dependendo do teu ramo, pode até dar. Porque tem algumas especialidades dentro do BNI que elas são mais rápidas de serem referenciadas. Salão de beleza, posto de gasolina, padaria, confeitaria. Sim. Porque todo membro, quando sabe que tem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, porque é fácil. Agora, vamos lá. Se isso for um seguro, se isso for um corretor, se isso for um contador, um advogado, esses serviços não são tão fáceis de serem fechados. Eles exigem um pouco mais de credibilidade. Então, se você está na ânsia, não vai dar certo. E também tem aqueles que não estão na ânsia, não são caçadores, mas entram e nem. Tá ali na misericórdia, por exemplo. Ele queria que chegar ali, é aquele Nem, cara nem. que quer arrumar um emprego, mas tá Nem, sentado nem. em casa. Tá ali, tranquilo, Nem a vai para cabeça tá reunião, longe. nem estuda metodologia. Ele é nem. Não fazia nada. E aí vai dar certo? Não vai dar certo. Porque não é só você virar membro que deu certo, né? Não mesmo. Não mesmo. Você só pode entrar para o BNI, João, se você quiser o compromisso de estar onde os melhores estão. É você entender que o BNI não precisa do seu tempo. É a tua empresa que precisa do teu tempo, não é o BNI. Boa. Existe limite de idade para a pessoa entrar no BNI? Não, de forma alguma. Mais jovem, Mais em jovem, relação sim, a 18. 18. 18. E aí, não. Temos cases de 18? Temos funcionária minha. E é. 18? Sim. Fez 19 dentro da equipe já. Caramba, que E massa. o sim. mais experiente? Aí eu acho que eu acho não. Eu Agora já eu dei o tivemos- termo adequado. do senhor, não, peraí. A gente já teve membros. Não, mas é interessante. Do senhor não. O senhor não. Senhor mas, pô, senhor, não. A gente já teve membros. A gente tem história de membros com mais de 80 anos. Mais de 80 Caramba, que anos. massa. Sim. E- Como a gente tem história de membros micro, como a gente tem história de membros bilionários. Interessante. E sempre presentes na reunião. Tem que estar, né? Sabe, fizeram a pergunta pra ele por que ele ainda estava dentro do BNI. Sabe qual foi a resposta dele? É um bom que não ouvir a resposta. Porque eu não vejo a hora de comprar a tua empresa. Ele tem essa ambição. Pode encerrar É o programa aí. Obrigado, até É mais. pra isso mesmo? que ele tá Que dentro do frase BNI. da gota séria. E outra Que coisa, frase. é uma frase muito forte. É sobre isso. São negócios. São negócios. BNI é negócio. A gente constrói relacionamento, a gente faz amizades ali dentro. Mas é negócio. É business. Eu quero dinheiro no meu bolso. Quem não quer? É claro que quando você entra, e depois de um tempo, João, você envolvido nessa atmosfera dos valores que a gente vive, né? Um deles é a atitude positiva, né? E eu falo muito sobre isso. Não é pensamento positivo. Pensamento você pode ter o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com o seu pensamento. Agora, sua atitude dentro de uma equipe do BNI precisa ser sempre positiva. Teve vontade já de matar um coleguinha? Normal. Quem não tem? Normal. É normal. Quem não tem, Ninja? A gente vive em sociedade. A gente tem, mas a gente não faz. Então, a atitude, ela precisa ser positiva. E o que é uma atitude positiva? Se eu tenho um problema com o Ninja, eu vou até a Ninja, sento com ele e eu resolvo com ele. Eu não vou até João, José, Maria e Severina falar mal do Ninja. Isso Então, é atitude é um positiva. outro detalhe interessante. A gente escuta muito dos líderes isso. Não falar mal dos outros, né? É. Eu nem posso falar, posso. Eu vou lançar agora um quadro no Instagram chamado Fale Bem de Alguém. Fale bem de alguém? Fale Bem de Alguém. Em que toda semana eu vou contar algo de bom que alguém já fez pra mim. Fale bem de alguém, pra ver se contagia. Do mesmo jeito que contagia, fala mal de alguém. Pô. Porque parece que a galera gosta, às vezes, né? De ficar naquela do vamos falar mal, né? E a conversa rende. Mas fala bem, quantas pessoas tu tem ao teu redor
que não tem o hábito de falar mal de alguém. Entendi. Se você tiver muitas, eu quero conhecer. Porque eu tô precisada. Tem uma história de Ariano Suassuna que ele disse que falar mal dos outros na frente das pessoas é ruim. O bom mesmo é falar por trás. Falar por trás, É. o É Hélio muito Faria deselegante. o Hélio Faria dizia muito muito deselegante. isso. O Hélio dizia muito isso. Eu gosto de. Por isso que era apelidado de tesourinha. Eu tenho uma tesourinha. Ele gostava de por trás. Sim, Tem Sim. muito isso. Falar na frente é muita deselegante. é muito deselegante. Quem sai ou é expulso do BNI pode voltar? Essa pergunta é só- Quem sai sim, porque a gente não sabe o motivo da saída. Exemplo, a gente às vezes o cara sai de boas. Eu tô agora, eu tô perdendo 2 membros fundadores maravilhosos, que contribuíram imensamente para o grupo e que vão deixar substitutos nas suas cadeiras para não perder a sua especialidade bloqueada lá. Mas eles estão cansados. Ok. Eles podem voltar em qualquer tempo. Não há Qualquer nada que desabone. Agora, quem é expulso do BNI, dificilmente volta. Bom demais. Vai pra Blacklist. o Serasa, né? Serasa? SPC É. Serasa. Não vai. Não, SPC Serasa não, você paga livre de volta. Não vai, mas aí ia depender, porque o que a gente tem um sistema muito bem organizado. Então a gente tem cartas de má conduta e comportamento inadequado. Sim. E isso está tudo no sistema. Então você imagina se você é um membro que já recebeu carta de má conduta dentro de uma equipe e eu puxo tua ficha, Em qualquer lugar do mundo vai estar tu lá acha presente. que eu vou deixar prontuário, né? você entrar na minha região? Na minha região não, vai entrar em outra, na minha não. Mas voluntariamente você pode mudar de região Você pode mudar de região. ou de equipe. Pode. Desde que você atente às normas daquela região. Sim. Porque existem as diretrizes regionais. Ele precisa passar por um critério de avaliação também para entrar na nova equipe. Precisa ter a especialidade disponível e você vai precisar passar pelo comitê de toda Todas. e qualquer equipe do mundo inteiro. Entendi. Entendeu? E aí, se passar, você entra. Para encerrar, eu tenho uma perguntinha aqui. Para. É só Não para. diga a senhora, não, Não, pelo não. amor de Deus. Eu não Não, ele eu não não disse errei nem- nenhuma vez, tá? Exatamente Não errei isso, nenhuma João. vez. Ele não falou nenhuma vez. Não diga a senhora. Você que tá na Não, lista diga negra. Só para constar. do negócio. Não diga a senhora. Vocês Ele já gosta de me perturbar, mas não cai na dele, não. Você. Vocês projetam alguma melhora? Vocês estão há 4 meses nessa primeira equipe aqui, em João Pessoa especificamente. Mas vocês têm alguma projeção, alguma expectativa de melhora nesse ecossistema de negócios para os próximos anos? Como é que é a expectativa de vocês em relação a isso? Veja, eu quero, nos próximos 5 anos, a gente ter pelo menos 10 equipes aqui no estado da Paraíba. Paraíba, né? Eu falo João Pessoa. João Pessoa? Mas quero ir a Patos, quero ir a Catolé, quero ir a Souza, quero ir a Campina Grande. Pessoal de Cajazeiras aí tiver ouvindo Tá. aí, ó. É isso Obrigado, aí. Sertão. É o que eu falo. Independente do tamanho da cidade, a gente tem um histórico de uma cidade do interior de Portugal com 3 mil habitantes e uma equipe do BNI. Veja que eu falei 3 mil habitantes. Eu estou dizendo que tem 3 mil empresas lá, não. E lá existe uma equipe do BNI com mais de 20 membros. Então, se lá foi feito, é porque pode ser replicado. Sim. Então, essa é a ideia. Não é independente da cidade ser grande ou de ser uma cidade pequena. Mas se é um movimento que pode fomentar, né, e acrescentar na economia daquela cidade, por que não ter um BNI lá? Como as pessoas interessadas podem procurar a sua equipe? Oh, não O fala grupo. senhora, não sei como. Tem que, no final das contas, tem que também fazer um gol, né? vai corrigir, Pelo menos vai um gol tem que sair, corrigir. né? Como é que o pessoal interessado em ingressar no BNI pode fazer e contactar você? Chama a gente no direct do Instagram, bnijpa.joaopessoa. Coisa Boa. boa. Mandar um forte abraço, né, para o nosso Sim. querido Leandro da Pauta Comunicação, que foi o Acaba nosso bom, acaba interlocutor, amigo, irmão, pessoa de sucesso, né, João? Já estive Isso. aqui nessa nossa bancada, nosso amigo, né, que Sim. fez né, intermediou esse grande episódio, né, João? Sim. Leandro, obrigado, um abraço, Abraço. sucesso a todos da Pauta Comunicação, mandar um forte abraço. E mandar agora um abraço a todos da BNI, dizendo sucesso, né? Em Obrigada. muitos negócios, né? Madalena Maia Conduta. Madalena. Não, troquei, ó. Ele tenta fazer Eita, rapaz, ele tenta não, fazer eu um gol, mas eu tirei Não você. sei se ele me chama Meu de senhora ou Deus se ele do fala céu. Madalena ou Maria. Mas, rapaz, eu tô. É o quê? Já ele bebeu antes, foi? Peraí, Não, eu tô doido pra tomar uma vamos serradeira. fazer, dar uma segunda chance. Todo mundo na vida merece uma segunda chance. Diga de novo o nome dela aí. Não, meu amigo, é você agora. Pegadinha do malandro. João Gabriel, me auxilie. E você sabe o que é? Que ele fica fazendo. A gente começou o episódio falando sobre o que hoje? Fila. Lembra? Aham, sim. Eu fechei a fila dele aqui, ó.
Foi isso. Adelaide. Não contribuiu. Adelaide contribuiu. Madalena foi ótimo. Adelaide Maia Que Conduta. vergonha. Que vergonha. Eu me lembrei do sobrenome. Perdão, Adelaide. Tá bom. Perdão, Sucesso. perdoa a gente, por favor. É que o Sucesso. Ninja. É porque Ele às também é vezes o atrapalhadinho senhor hoje. fica. Acontece com você, né? Eu Chega uma idade, o desenrolo senhor aqui, fica tudo. mais. Né? A pessoa o senhor- a idade né? dá um lapso na Acontece com memória. todo mundo, toda Dá família. um lapso na memória, Perdão. né? Acontece. Aí eu me lembro do mexer todo, mas me lembrei do nome da convidada. Fala, meu pai. Pior que ele lembra tudo de mesmo. Vamos lá, Telefone liga os do- papéis Sem uma cola, todos os mexãs. É, Sem uma sem nenhuma colinha. colinha, mas o nome da convidada é Adelaide. E Adelaide Maia não Conduta. é um Não, nome, nome É mais né? elegante. Não é comum, não, né? Adelaide, obrigado, viu? De Sucesso. Prazerzaço Ninja. receber você. Obrigada a vocês. Obrigada, Ninja. Obrigada, João. É um prazer. É onde é que a gente puder falar sobre o BNI, onde a gente puder chegar com o BNI na ideia de sempre fomentar o negócio local das cidades que a gente puder, a gente está à disposição. E que Bom o demais. grupo cresça cada vez mais, que é o mais Exato. importante. Né, João Obrigada. Gabriel? Sucesso. Bora. Glaubinho, obrigado, meu irmão. Um abraço a todos da Mídia Box Produtora. Matheus Rolim, obrigado, meu irmão. Matheus salvou alguma foto aí da gente? Deu Ficou certo boa, alguma? tá? Vai botar muito. Graças a Vai dar. Deus. Amém, né, João Gabriel? Gol de placa. Glaubinho, hoje, João Gabriel, hoje. Tô inspirado, Ninja. Tô indo Joãozinho, café à tarde hoje. Valeu. Um abraço, meu Simbora, irmão. tamo Tamo junto. Diga o nome dos Pra mais parceiros aí, uma, vai né? tá aqui. Um abraço, TV Diário do Sertão. Obrigado a todos pela audiência e agradecer ao Delta Café, 083 Burger, Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia, El Compadre Mexicano, a Deliciosa, A maravilhosa. a Espetacular Rara e coxinha. também a Gov Mind. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo NinjaCast. Valeu. Um abração a todos.